A graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma vez é motivo de felicidade de estarmos aqui falando dessa maravilhosa palavra que é a graça de Deus habitada em nós. Meus irmãos, eu tenho uma palavra aqui para mostrar para vocês na Bíblia, como muitas pessoas, principalmente as pessoas do sistema religioso, falam sobre a volta de Jesus. E a Bíblia aqui ela é bem clara, a Bíblia aqui ela nos ensina, abaixo de Deus, como verdadeiro Pai dos nossos espíritos já voltou. Só que antes disso, meu irmão, antes de eu ler, eu peço a cada um dos irmãos que se inscreva no canal Ferreira Pura Graça. É um canal que eu abri aí no YouTube e estou precisando de 28 pessoas para eu começar a fazer live. E também abri um canal também no TikTok. Estou precisando de 50 pessoas. Eu já tenho 13. Então, 13 de 50 menos 13 já diminui bastante. Que o nome do canal do TikTok é f.pura.graça. A mesma coisa, Ferreira Pura Graça. Só que no TikTok é f.pura.graça. Só falando coisas da palavra de Deus, ou seja, coisas que não é do sistema religioso. Então vamos ler essa palavra para nós tentarmos entender se Jesus ele voltou ou ele ainda vai voltar, que se encontra no último livro de João Batista, falando sobre João Batista, do livro de João Batista, mas é no último livro dele, João 21, a partir do 19, que diz mais ou menos assim, ó. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Vocês estão entendendo? Deus, depois de falar assim, Jesus acrescentou o seguinte, 20. Então Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, vinha seguindo, e era o mesmo que na ceia havia de reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Quem era essa pessoa que chegou para falar com ele? Nós vamos já descobrir. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? 22, Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me você. Só até aqui por enquanto. Então, quem era o discípulo que Jesus mais amava? Então, a gente vamos voltar ao mesmo livro de João 21 e vamos começar a ler a partir do 4. João 21, a partir do 4. Que diz mais ou menos assim. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não conheceram quem era ele. 5. Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não temos. 6. Então Jesus disse, jogue a rede do barco, e vocês acharão, e fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixe. 7. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a quem? A Pedro. E qual era o discípulo que estava na cruz? Qual foi o discípulo que estava exatamente perto de Maria? João, o mais novo, o irmão de Pedro.
Então tudo se encaixa aqui, ó. Tudo a palavra se encaixa. Então, como a gente vai para o 21, no 22, Jesus responde: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que tu tem com isso? É tipo Jesus chegando para Pedro e falando para Pedro o tipo de morte que Pedro ia morrer, que Pedro ia ser crucificado, que Pedro exatamente ia morrer de tortura, ou seja, que as pessoas iam matar Pedro pregando a palavra de Deus. Mas Pedro ficou curioso e perguntou: enquanto a João, que todo mundo viu aqui exatamente quem Jesus mais amava, era o mais novo, que era João, que era o que ficou na cruz, que foi o único que ficou na cruz na morte de Jesus, vendo Jesus sendo crucificado. Pode ler bem direitinho que você vai entender exatamente essa palavra. Essa palavra aqui é muito poderosa. Essa palavra aqui, ela descobre toda farsa, toda malandragem do sistema religioso que fica colocando, dizendo que Jesus está voltando. Agora sim, que o Espírito que ele escolheu, que não é a carne, vai voltar para ele. Isso sim, mas ele já fez tudo por nós naquela cruz do Calvário. Há quantos e quantos anos? Aí tem pessoas que ficam dizendo que a volta de Jesus, como muitas e muitas vezes eu passei quase 6 anos no sistema religioso, ele dizendo a volta de Jesus, a volta de Jesus, Jesus está voltando. Se a própria palavra está nos ensinando, que ele falando, se ele quer que João viva até que ele volte, então João está vivo. Então, se Jesus está para voltar, então está faltando João também, ele morrer também, porque ele está vivo. Pelas conversas dele, pela conversa do sistema religioso, que a gente não cai mais nessa malandragem, a gente não cai mais nessa lábia dele, porque é graças a Deus, a esses de Deus, Deus não deixa ser enganado, ele dá visões, mas não é visões da maneira que a gente vê não, uma coisa que nós estamos vendo aqui não, mas ele dá visões espirituais, de a gente não ser mais enganado por homens, mas não como o sistema religioso quer falar de poder e autoridade, não, um poder e uma autoridade que é uma melhor do que essa, o reino viver dentro de nós. Então Jesus já voltou. Todo mundo sabe que João morreu na ilha de Patmos. De quê? Ele morreu de tortura? Ele morreu alguém matando ele? Então me mostra aqui na Bíblia aqui, qualquer um de vocês que olharam para assistir esse vídeo, me mostre. Ele morreu de velhice. A Bíblia nos ensina que ele morreu de velhice. Então, se está dizendo que Jesus está para voltar, então João está vivo. E para terminar esse vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, vamos para Mateus 24, versículo 34. Olha o que foi que Jesus disse, antes mesmo do templo ser caído em 70. 34 diz assim, ó, 24, 34. Em verdade lhe digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual era a geração que ele estava falando? Dessa geração que nós estamos vivendo? Ou era daquela geração? Aí você pesquisa aí no Google e você pergunta assim, ó, quantos anos é uma geração? O Google vai dizer. O Google vai dizer exatamente quantos anos é uma geração. Antigamente era 40 anos, porque antigamente aquele povo não comia essas porcarias que a gente come hoje. Por isso que muitas pessoas não vivem muito tempo, porque antigamente as pessoas viviam mais de 100 anos. Então é óbvio, meu irmão, ó, no versículo 1, Jesus diz assim, ó. No versículo 1 ele diz assim: Jesus saiu do templo enquanto caminhava e os seus discípulos aproximaram-se para mostrarem as construções do templo, ou seja, os discípulos se admirando do templo. E ele, porém, Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Todas estas coisas, em verdade lhe digo, que não ficará pedra em cima de outra pedra, tudo será derrubado.
Aí vocês pegam o Google, que o Google ensina. Só o que ensina é as redes sociais. Olha se existe templo lá em Jerusalém. Olha se a palavra está falando mentira ou é a verdade. Se o templo não foi caído no ano 70, então Jesus ele tinha 33 anos, ele morreu com 33 anos, aí bota mais 40 anos, se não foi a vinda dele. Tudo bate. Tudo bate. Mas é que nem a palavra diz, que Jesus ele veio para dar visões aos cegos e ouvido aos mudos, aos surdos, quer dizer. Amém, meus irmãos? Pois espalhe essa palavra, porque tem pessoas que precisam ser libertadas, tem pessoas que estão nesse sistema inocente, porque vão só ler e querer entender o que o pastor, o que o ancião, o que o bispo, o que seja que for, que vive nesse local, presbítero, cargo, eles querem saber de cargo, para ter autoridade, para ser uma autoridade, porque eles são do mesmo jeito como nós. Eles são de carne e osso. E tem muita gente inocente nessas igrejas que não lê exatamente como a palavra está escrito aqui. Pois eu agradeço mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá todos os dias. E eu vou continuar fazendo vídeo. E é graça nele, é de frente com o sistema, é bater de frente com o sistema, porque o sistema só quer tirar o que você não tem. Dízimo nunca foi dinheiro. Pode ler Mateus 23, dízimo nunca foi dinheiro. Só que isso aqui já é outro estudo. Graça e paz.